Começando o último vídeo do vlog. Faltam apenas 2 dias para mostrar aqui para vocês e eu ainda tenho 3 minisséries para completar esse desafio. Então agora é ou vai ou racha. Ou eu consegui ou eu não consegui. Então antes de continuar esse vídeo, já deixa nos comentários o que você acha. Será que eu consegui ou será que não? Esses últimos dias do vlog foram uma quarta e uma quinta-feira, como vocês viram no começo dessa semana. Quinta-feira é dia de terapia, quarta-feira também é dia de feira, então são vários imprevistos que fazem com que eu não consiga. Mas será que eu consegui driblar tudo isso e terminar esse desafio? Vocês vão saber no vídeo de hoje, então vamos começar. Bom dia! Começando o penúltimo dia aqui do vlog, nono dia já, né? Ontem à noite eu falei 7º dia, eu acho, né? Eu tô todo confuso, falei errado. Hoje é o 9º dia já, ontem foi o final do 8º, que eu só assisti um episódio o dia inteiro. Eu tô meio com cara de bunda porque eu tô de mau humor e tô estressado por essa reforma aqui de cima, cara. Eu não aguento mais, gente, eu não aguento mais. Um barulhão de furadeira. Mano, tá mais de um mês, o que eles estão furando ainda? Eles estão construindo um novo apartamento, é sério. E mesmo assim eu acho que não faria tanto barulho. Não é possível, eu não sei o que eles estão fazendo nesse apartamento, velho. Já tá durando mais de um mês e eles estão, tipo, com furadeira e martelo ainda. Eu não sei. Olha, hoje vai ser um dia daqueles. Ainda bem que hoje só tem série pra assistir, mas mesmo assim me atrapalha e me irrita. Vou ter que deixar a TV, tipo, quase no último volume pra conseguir escutar, se continuar desse jeito. Enfim, preciso ir na feira. Hoje o dia tá um pouco mais quente do que quando eu fui semana passada, então vou passar um protetorzinho no rosto pra dar aquela protegida. Vou lá e vou voltar. Quando eu voltar eu começo a assistir o segundo episódio de Band of Brothers. Aqui a listinha do que é pra eu comprar, pra eu não esquecer. E aqui a luzinha do planejamento semanal das nossas refeições. E aqui são imãs que a gente comprou na nossa lua de mel. Bonitos, né? Bom, cheguei da feira, já tem um tempinho na verdade. Hoje o dia não começou bom, eu já me estressei também, me estressei na feira, tava tudo muito pesado. Os kiwi que eu comprei, o cara me vendeu uns muito mole e acabou estourando no meio do caminho. Enfim, cheguei muito estressado da feira, por isso que eu não gravei vídeo assim que eu cheguei. Tomei um banho, tô um pouquinho mais relaxado. E agora a Bia tá terminando de fazer o almoço, eu vou continuar Band of Brothers já. Vim pegar um remédio pra minha enxaqueca, que é esse aqui que eu tomo, Doril pra enxaqueca, que tem que tomar 2 comprimidos de uma vez. E aproveitei pra dar uma geralzinha na nossa pequena farmácia, onde ficam os remédios. Eu falei, mano, deixa eu já dar uma olhada aqui pra ver se tem algum remédio vencido, né? Olha o tanto de coisa que tem que jogar fora. Que já venceu ou que venceu esse mês, vai vencer mês que vem, mas tem uns que venceu em 2019. E tem umas caixas vazias também que tô jogando fora. Mas olha o tanto de remédio vencido, ó que perigo. Ainda bem que de tempos em tempos eu vejo, mas faz um tempinho que eu não vi, ó. Tô com um pouco de enxaqueca hoje, como eu acabei de comentar. Eu tenho pelo menos uma vez por semana, assim, uma enxaqueca que eu sinto ela começando, sabe, gradativa. Normalmente não tem motivo. Hoje eu acho que foi mais pelo estresse, pelo calor, pelo cansaço, por causa do período da feira, e que eu acordei mal, eu não dormi direito também. Então acho que juntou tudo isso, aí deu um gatilho pra minha enxaqueca que tá começando. Enxaqueca dói aqui, assim, ó, em volta do olho, dói aqui na lateral da cabeça, luz me incomoda, tudo me incomoda. Aí já peguei o remédio, vou tomar agora, demora muito pra fazer efeito, às vezes nem faz, só faz depois que eu durmo. Então não sei como é que vai ser meu dia hoje, talvez seja meio chato. Mas vou continuar aqui assistindo. E também só pra comentar que aquele monte de remédio que eu joguei fora, eles vencem porque, sabe aqueles remédios que você vai no médico e o médico fala, ó, você tem que tomar esse remédio aqui por 3 dias. Aí você toma 3 comprimidos e o resto fica lá. Eu não sei nem pra que serve, mais da metade daqueles remédios não sei nem pra que serve. Só foi ficando. Tem outros ali que não venceram ainda, que eu também não sei pra que serve, mas que eu deixei na caixa. No dia que venceu eu jogo fora, porque vai que um dia um médico receita e a gente tem aqui, porque tem remédio que é caro pra caramba, né? Então fica ali acumulando, aí de tempos em tempos assim, eu dou uma olhada pra jogar alguns fora que venceram, e foi o que eu fiz hoje, mas não sei nem pra que serve, mais da metade daqueles remédios ali. Fazendo uma pequena pausa aqui, preciso passar ali no mercado, comprar algumas coisas aqui pra casa rapidinho. É aqui perto, então é rápido, ir de volta. Terminei o 4º episódio de Band of Brothers agora. É muito legal, mas é muito longo os episódios, velho. Acontece um monte de coisa e eu falo, nossa, não terminou nenhum episódio ainda, mais de 1 hora cada um. Ainda tem 6 pela frente. E tem um deles que tem 1h10, acho que 1h12. Jesus. Enfim, já volto.
Tava garoando, já tinha umas 2 horas, só garoinha. Então eu falei, a chuva não vai ficar mais forte do que isso, né? E aí eu decidi vir no mercado. E esse é o resultado. Já saí e tô preso aqui fora. Agora só Deus sabe quando essa chuva vai parar. Tô com 8% de bateria, não dá nem pra ficar me distraindo muito. Enfim, hoje foi um ótimo dia. Bom, agora são 2h30 da manhã, do 9º dia pro 10º, né, de quarta pra quinta. Acabei de terminar Band of Brothers. Gostei muito, mas talvez algumas pessoas vão se decepcionar com o que eu vou falar agora. Não foi a melhor que eu assisti de todos esses dias. Vou explicar, calma, não me xinguem. Eu gostei muito, é muito boa realmente. Tudo o que me falaram que seria. Ela retrata um período ali da Segunda Guerra Mundial, de 1942 ou 3, acho que 1942 mais ou menos, que tem a Easy Company, que eles estão em treinamento, tá fazendo um monte de coisa, já tá no meio da Segunda Guerra Mundial. E aí a partir do dia D, que eles chamam, que foi dia 6 de junho de 1944, eu acho que foi, eles começaram a invadir vários países lá por causa da guerra e tal, e vai até o último episódio, que é o último dia da guerra, quando ela se encerra. E vai tratando de muitas coisas importantes, da visão diferente de alguns personagens ali escolhidos e tal. E é muito legal, aparentemente é muito fiel ao que aconteceu mesmo. Claro que isso dá visão dos grupos aliados ali, né? Do pessoal dos Estados Unidos, Inglaterra, etc. Pode ser que eu fale bosta, porque eu não manjo muito de guerra, não. Mas enfim, e o que me pegou muito, que eu não digo que é a melhor? Porque, mano, eu sei que é um intuito da série, mas todo episódio é praticamente igual. Porque cada episódio eles estão avançando na guerra para chegar cada vez mais próximo da Alemanha. Estão invadindo outros países que são do eixo ali, né? Que ajudavam a Alemanha nazista a tentar conquistar território e tal. E aí um dia eles invadem uma cidade, outro depois a Bélgica, depois a França, depois, sabe? Eles vão invadindo alguns países. Só que, mano, todo episódio é a mesma coisa. É 1 hora de episódio, sabe? É 1 hora pra mim é muito longo. Pra você ficar falando sempre a mesma coisa, fazendo sempre a mesma coisa. Era sempre uma guerra, eles invadindo, às vezes eles estavam bem, às vezes eles estavam mal. Aí morre um personagem aqui, o outro perde a perna ali, o outro fica atordoado aqui. E essas coisas vão acontecendo. E eu sei que a guerra foi assim, eu sei que esse é o intuito da série, mas pra mim não funcionou legal, porque ficou repetitivo. Entendeu? Eu acho que poderia ter feito esses episódios um pouco mais curtos. Essa é a minha maior crítica para Band of Brothers. Mas a série é muito boa, muito forte. Principalmente os últimos episódios que mostram eles encontrando o campo de concentração judeu. Mano, pesado o jeito que eles retratam as coisas ali, que deve ter sido dali pra pior. Mano, muito pesado, sério. Então, até agora eu terminei a 7ª minissérie. Já larguei de mão, já sei que eu não vou conseguir assistir as 10, infelizmente. Mas por enquanto o ranking tá assim pra mim. The Catcher Incident, que por enquanto pra mim foi a melhor. Esse é meu gosto, tá, gente? Eu não tô falando... Se vocês assistirem essas minisséries, vocês podem fazer outra ordem, não tem problema. Mas pra mim, The Catcher Incident, O Bosque, aí vem Band of Brothers em terceiro. Depois em quarto, The Spy, que também foi tão boa quanto, ficou perto, mas é porque Band of Brothers é mais complexa e mais detalhada do que The Spy, que é mais rapidinho. E é só um personagem que é o foco ali também. Mas as duas são baseadas em histórias reais, o que é muito legal. Aí em quinta vem Nada Ortodoxa, em sexta I May Destroy You e em última continua Defending Jacob. Agora 2h30, como eu falei pra vocês, eu vou comer aquela bolachinha, assistir aquele Brooklyn Nine-Nine pra dar uma espairecida na mente. E amanhã é quinta, o último dia do vlog, eu não sei como é que vai ser, não sei quais serão as séries sorteadas, porque se for sorteada uma de 4 episódios, que ainda tem 2 opções ali, pode ser que eu consiga assistir ela, que será a 8ª, e depois começar pelo menos a 9ª. Mas se for mais uma de 10 episódios, aí eu só vou conseguir assistir 8 mesmo. Então amanhã a gente vai descobrir. Eu dei sorte também que a Bia já lavou uma boa parte da louça. Hoje a pia tá menos cheia. Ela já lavou uma partezinha aqui pra mim, pra me ajudar e pra me adiantar. Então consigo dormir antes das 4 horas da manhã. Agora sim, louça lavada, tudo certinho no esquema como sempre. Estou indo dormir. Amanhã começa o último dia desse vlog que deve estar enorme. Desculpa, gente. Mas espero que vocês estejam gostando até aqui. Só falta um dia. Calma, fica até o final. Até daqui a pouco.
Bom dia! Começando o último dia aqui do vlog, gente. Que maratona que foi, hein? Agora são 11h40 da manhã. Eu acordei, acordei faz uma hora mais ou menos. Acordei umas 10h30, 10h40. Mas tava com uma preguiça de levantar. Vocês não tem noção. Eu tava pensando em fazer caminhada com a Bia hoje, mas é ela que acabou não fazendo, né? Eu pedi pra ela me acordar se ela fosse fazer, mas ela não foi porque ela falou que tava chovendo. Mas ainda bem que eu tô com uma dorzinha no pé também, então já acabei não indo mesmo. Então já vou sortear a série de hoje, a minissérie. Se for uma de muitos episódios, vai ser a última. Se for uma de poucos episódios, eu consigo terminar e começar outra pelo menos. Não sei se eu vou conseguir terminar duas ainda hoje, mas vou ver o que eu posso fazer. Então vamos lá sortear, que eu já começo a assistir agora, já tomando café. Agora é um momento crucial. Se aquela minissérie que você quer muito que eu assista ainda não foi sorteada, torce muito que pode ser agora. Vamos ver qual vai ser. Deixa eu pegar aqui, Band of Brothers já tiro da lista. Vamos lá. Nossa, o pior é que eu quero assistir todas essas. Esse que é o pior. E aí, qual será que será sorteada? Vamos ver. 3, 2, 1. Não vou nem olhar. Foi? Watchmen. E essa tem 9 episódios, de 1 hora mais ou menos cada, que foi o que eu anotei aqui. Então, provavelmente só vai dar pra assistir essa mesmo hoje. E não sei nem se eu vou conseguir assistir inteira, porque hoje ainda tem jogo. Talvez eu assista. Então, vamos lá começar a assistir Watchmen pela HBO. Só antes de começar a assistir, eu queria dizer pra vocês o seguinte: eu não conheço absolutamente nada da história de Watchmen. Eu não assisti o filme, eu não li os quadrinhos, eu não sei do que se trata a história, como é que funciona, quem são os personagens. Eu sei que tem o Dr. Manhattan lá, mas eu não sei quais são os poderes dele, o que ele faz, se ele é bom, se ele é ruim. Eu acho que ele é bom, né? Mas eu não sei absolutamente nada. Dei uma pesquisada rápida, aquelas matérias tipo tudo que você precisa saber antes de assistir a série e tal. E aí achei uma matéria legal que tem um resuminho de algumas coisas que é interessante eu saber antes de começar a assistir a minissérie. Então agora eu sei algumas pequenas coisas, mas ainda assim eu vou ficar um pouco perdido e talvez eu não ache tão boa quanto as pessoas que conhecem toda a história e acharam excelente. Talvez, mas pode ser que eu ache da mesma forma. Então vamos assistir e aí depois eu conto pra vocês. Bom dia. Bom dia. Esqueci de falar também sobre o que a série se trata, né? Pra quem que não sabe, que não assistiu ainda. Eu não entendi. Eu li a sinopse aqui, mas eu não entendi. Basicamente, tem duas coisas que falam na sinopse. Na sinopse fala de um grupo supremacista branco que se virou contra a polícia e tal, negócio, e eles usam máscaras, que deve ser aquela galera que usa máscara nas imagens que eu já vi. Ao mesmo tempo, tem uma outra menina que parece que é detetive da polícia, que é vigilante também. Ela começa a investigar o assassinato de alguém próximo dela e ela começa a descobrir coisas ruins sobre o vigilantismo. E aí isso faz questionar algumas coisas que ela imaginava ser verdade, alguma coisa desse tipo. Não sei. Espero que tenha ficado claro pra vocês, porque pra mim ficou confuso. Eu vou assistir e depois eu comento um pouquinho mais pra esclarecer. Bom, já assisti 2 episódios de Watchmen, tá muito legal. Tô gostando mais do que eu esperava. Mas quinta-feira, né, assim como na semana passada, tenho terapia. Já são 2h30 da tarde, então vou fazer uma pausa por aí. Quando eu voltar, continuo assistindo. Saindo da terapia agora. E pra variar, chuva, muita chuva. Mas foi uma boa sessão hoje, uma boa sessão. Falei do tema que eu mais temia. Mas esse é assunto para outro vídeo, porque esse vídeo já tá muito longo. Vou embora agora. Tá caindo gelo! Eu tô com medo de quebrar o vidro do carro. Não tava dando pra enxergar nada, eu parei um pouquinho. Mas eu acho que eu passei por uns pontos alagados e entrou água no carro. Meu pé tá todo molhado, odeio ficar com o pé molhado com tênis. Roubou minha brisa total. Tava mó feliz, agora não tô mais. E o carro tá todo molhado por dentro. Eu espero que seja água da chuva, inclusive. Não sei se zoou alguma coisa no carro. Acho que não. Acho que não foi o caso, mas... Cheguei, sobrevivi, não me molhei muito até, peguei só um pouquinho de chuva do carro até aqui em casa, mas foi tenso, hein? Vocês viram? A chuvona, as ruas tudo alagada, e eu passando por cima de todas as poças, porque não tinha como fazer o quê, né? Enfim, mas deu tudo certo, estou em casa, agora vou voltar a assistir Watchmen. Acabei de terminar o 6º episódio de Watchmen, tá muito legal, faltam apenas 3. Mas, como eu tinha falado pra vocês alguns dias atrás, não lembro que dia que foi, que eu não posso mudar minha rotina. E o que faz parte da minha rotina? Assistir jogo do Coringão. Então é o último jogo do campeonato, vou assistir aqui Corinthians e Inter. Vou torcer pelo Corinthians, mas se o Inter ganhar também não vou ficar tão triste assim não, caso o Flamengo perca. Porque eu prefiro que o Inter ganhe. O Flamengo já tem 6 títulos, eu acho. O Inter
Não faço ideia, deve ter uns 1 ou 2, então não tem problema ganhar mais um não. Tá sempre batendo na trave, né? Ah, de vez em quando merece ganhar pelo menos um. Enfim, vou assistir o jogo aqui então, e aí quando acabar eu volto pra terminar o Watchmen, que eu vou terminar ainda hoje antes de dormir, faltam apenas 3 episódios. Bom, já fiz uma meia horinha ali de bicicleta, já tá bom. Aproveitei o intervalo do jogo, já lavei a louça, então já tô pronto pra dormir, só preciso tomar banho, é claro. Mas eu tenho uma tradição agora que, graças a Bia, que ela me ajudou a criar essa tradição, que eu sempre como amendoim enquanto eu assisto o jogo. Amendoim japonês, qualquer tipo de amendoim, mas normalmente é esse japonês aqui, sabe? É muito bom, eu amo. E adoro comer isso aqui assistindo o jogo, mano, é uma tradição muito legal. Que a Bia sugeriu um dia no mercado, falou, você não quer levar um amendoim de 1 quilo? Porque você pode ir comendo sempre que você for assistir o jogo. Eu falei, gostei. E agora eu não consigo mais assistir o jogo sem comer um amendoinzinho. Então, aproveitei, tinha acabado aqui em casa, eu comprei um saquinho pequeno ontem, quando eu fui no mercado. Aí agora, assistindo o último jogo do Brasileirão. E só pra registrar, estão roubando o Inter, tá? Como eu falei, tô torcendo pro Corinthians ganhar. Eu nunca torço pro Corinthians perder, nunca, em nenhuma situação. Mas que estão roubando o Inter, então. Porque tiraram o pênalti legítimo e anularam um gol também, que eu não prestei muita atenção pra saber se foi válido ou não, mas anularam o gol do Inter. Então assim, estão roubando o Inter pra ajudar o Flamengo. Ainda bem que o São Paulo tá ganhando. Agora só depende do Inter de ele fazer alguma coisa, né? Mas, como eu falei, eu tô torcendo pro Corinthians. Se o Inter ganhar, eu não vou ficar triste. Mas se perder, também não vou ficar triste, não. O Flamengo ganhou por mérito deles. O importante é o Corinthians ter sua vitóriazinha também. Agora eu vou assistir o jogo aqui. Acabou o jogo, 0x0. Foi o único jogo sem gols dessa última rodada. Na verdade, teve 2 gols e um pênalti pro Inter, tudo anulado. Jesus Cristo. Vou ser bem sério, pra mim foi pênalti. O primeiro gol anulado eu não reparei, e o segundo gol anulado anulou bem, tava impedido mesmo. O cara que é cabaço e não sabe se posicionar. Eu não quero tirar o mérito do Flamengo. O Flamengo teve muito mérito, foi atrás, batalhou, perdeu pro São Paulo, mas o Campeonato Brasileiro de pontos corridos é campanha, então ele fez uma boa campanha. Só que, mano, o título tava nas mãos do Inter, velho. Teve uma hora que eu acho que abriu 4 ou 5 pontos de diferença, era só ganhar. Hoje, era só ganhar. Dos últimos 5 jogos do Inter que eu vi, empatou 2, contando com esse do Corinthians, e ganhou 1. E perdeu 2. Ou seja, de 15 pontos disputados, ganhou 5. Desculpa, velho, o Inter não quer ser campeão. E é assim toda vez. Sempre que chega na reta final, o Inter tá disputando com alguém, perde o fôlego, perde a força. Foi assim com o Corinthians, acho que foi em 2015, não lembro, que ficaram chorando que o Corinthians foi beneficiado, agora eles vão chorar que o Flamengo foi beneficiado também, vai querer fazer DVD de dossiê pra ir atrás da CBF, pra anular jogo, não vai dar em nada e vai ficar chorando, e o ano que vem vai ser a mesma coisa. Desculpa, Inter e Atlético Mineiro são os dois maiores cavalos paraguaios do futebol brasileiro. Então parabéns ao Flamengo, o primeiro heptacampeão brasileiro saúda os segundos heptacampeões brasileiros que temos por aqui. Agora eu vou voltar a assistir o Watchmen, que falta 3 episódios. Eu só vou terminar esse vlog quando eu terminar essa minissérie, pra completar pelo menos 8. Terminei o Watchmen, a série da HBO, que é baseada nos quadrinhos, que eu acho que se chamam Watchmen também, que foram desenhados ou criados pelo Alan Moore. Gente, desculpa, eu sou péssimo com essas coisas, mas enfim, quem conhece, conhece. E era aquilo mesmo que eu falei pra vocês. Tem meio que 2 tramas ali que em algum momento elas se encontram. Uma é uma galera ali supremacista branco, que é tipo a antiga Ku Klux Klan, que é meio que uma versão atualizada deles, né? Só que é uma galera que usa aquelas máscaras com um negócio preto assim na cara, mas que estão matando uma galera negra e estão querendo tomar o poder de novo pra todo mundo ficar branco e ser legal, ter ódio com as pessoas pretas. Do outro lado tem uma detetive, que é policial e que ela também é vigilante, e que um amigo dela ali de trampo, né, um policial também acaba sendo assassinado, e ela vai investigando algumas coisas que tem a ver com esses caras das máscaras também, vai descobrindo um monte de coisa, a gente vai descobrindo um monte de coisa também. E eu gostei pra caramba, mano. Eu gostei por 2 pontos. Primeiro porque a série é muito bem produzida, afinal estamos falando de HBO, então é muito bem produzida, a história ela avança muito bem, acho que 9 episódios foi perfeito. Talvez não todos precisassem de 1 hora. Parece que a galera tem essa cena de, né, o episódio tem que ser de 1 hora pra ser um drama bom. Não, gente, acho que dá pra contar em 45, 50 minutos ali, pelo menos alguns episódios. Mas ainda assim, não se tornou necessariamente cansativo nenhum desses episódios. Agora, o que mais me agrada é que é uma série baseada em quadrinhos, que é uma continuação das histórias criadas nos quadrinhos. A gente vê uma história depois aqui que está se passando na série, mas que respeita o passado, só que você não necessariamente precisa ter lido e conhecer a história para poder aproveitar a série, que era o meu caso. Então eu gostei muito, mesmo sem conhecer nada da obra original.
porque o que é necessário ser citado do passado é falado na série. Claro que pra quem lê os quadrinhos fica muito mais rico, porque tem um detalhe aqui, tem uma informação ali, uma referência que as pessoas acabam pegando. Mas mesmo pra quem não conhece, a série acaba sendo muito boa, então gostei pra caramba mesmo. E pelo que eu entendi, não tem nada a ver com o filme, eles meio que ignoram a história do filme pra poder focar aqui na história da série. Que tem um acontecimento que é parecido, pelo que eu li antes de começar a assistir a série, mas eles fizeram uma adaptação diferente pro filme. Aqui na série é igual ao aconteceu nos quadrinhos, mas é um acontecimento passado que eles vão citando em alguns momentos. Enfim, gostei pra caramba e entrou. Por pouco não foi a melhor que eu assisti, eu deixei ela em segundo, porque The Catherine Incident ainda pra mim me pegou mais. Eu não sei se é baseada em algum livro, alguma coisa, mas pra mim foi a história mais original, foi mais misteriosa e foi me despertando mais a curiosidade e me surpreendeu mais no final. Então a lista pra mim, do melhor pro pior das minisséries que eu assisti nesses 10 dias, a primeira é The Catherine Incident, pra mim foi a melhor realmente. A segunda entra o Watchmen, a terceira o Bosque, a quarta Band of Brothers, a quinta The Spy, sexta I May Destroy You e sétima Defending Jacob, que ainda me decepcionou. Defending Jacob é muito boa, é muito bem produzida, a atuação do elenco é muito boa, arregaça todo mundo, mas é aquele final decepcionante que eu falei pra vocês. Então essa é a minha lista. Não deu, gente, desculpa, fui vencido pelo meu próprio desafio, não consegui assistir 10 minisséries, mas vocês viram tanto de imprevistos que acontecem no meu dia a dia, é assim. Por isso que eles falam, já assistiu tal série? Não assisti, eu não consigo assistir nem as minhas, por causa desse tanto de coisa que acontece no meu dia a dia. Isso é porque eu nem tive que trabalhar, só teve um dia que eu tive que parar pra editar vídeo aqui no vlog, mas no dia a dia, quando eu não tô fazendo vlog, eu tô quase todo dia editando, ou gravando, ou fazendo roteiro. E aí eu tenho que parar pra fazer essas coisas, então é por isso que eu não consigo assistir tanta série quanto eu gostaria, entenderam? Agora vocês sabem como é a minha vida. E só pra fechar, não sei se vocês se perguntaram em algum momento desse vídeo, vou premiar vocês que chegaram aqui até o final com a minha coleção de coisas da Coca-Cola. Vocês devem ter visto em alguns takes que eu fiz aí. Não dá pra falar muita coisa, mas cada garrafa, cada latinha tem uma história diferente. Tem aqui uma coleção das garrafas retrô, que a Coca-Cola lançou um tempo atrás. Essa aqui é a Coca mais antiga que eu tenho, da coleção, que é da Copa América de 95. Eu sempre mostro pra todo mundo isso aqui. Da que foi a Copa América da Colômbia. A tampa tá até meio enferrujada, dá pra ver? Um pouco, né? O líquido aqui original tá fechada, não abri. E eu pego qualquer coisa da Coca-Cola, tá? Tem esmalte da Coca, linha da Risque, não sei como é que fala. Tenho presentes que eu ganhei, tipo essa tampa aqui, deixa eu acender a luz aqui que fica melhor. Essa tampa, essas garrafinhas também, algumas foi a B que me deu. Essas aqui foram as garrafas promocionais das Olimpíadas, que saiu aqui no Brasil. Cada uma representando uma Olimpíada diferente. Essa aqui é do Natal. Isso aqui eu ganhei na loja da Coca quando eu gastei quase R$1.000 de roupa uma vez, há muitos anos atrás. Aqui é a Coca também. Esse aqui também, meu mais recente presente, que eu ganhei da minha irmã. E tudo que eu vou vendo de Coca eu vou comprando, algumas coisas eu vou ganhando. Eu não vou falar com muitos detalhes porque esse vídeo já tá muito longo, mas pra quem é membro tem um vídeo explicando cada latinha e cada garrafa dessas aqui. Inclusive as latinhas, a maioria delas tá fechada ainda, mas elas estouram. Sabia que a Coca corrói o alumínio depois de um tempo? E elas estouram e fazem uma molhaceira aqui. Então eu furei todas embaixo e esvaziei todas. Tá todas vazias, mas fechadas. Algumas estão abertas porque foi lembrança, mas a maioria tá fechada. E é isso. Qualquer dia eu posso contar com mais detalhes pra vocês. Tem mapa de cor, tem placa, copo, tem um monte de coisa. Mas pra quem já é membro, tem um vídeo lá no canal. Quer dizer, aqui no canal, né? Lá na comunidade. E é isso aí, gente. Acabou. Chegamos ao fim, foram 10 longos dias, já estou com saudade de vocês. Amanhã eu vou conseguir matar porque amanhã tem live, mas quando você está assistindo esse vídeo não foi amanhã não, tá? Foi lá no último dia de fevereiro. No final de março também vai ter outro, então fica ligado nas minhas redes sociais. Mas chegamos ao fim aqui desse vlog, espero que vocês tenham gostado. E você que chegou aqui até o final, vamos fazer um segredo nosso, só pra eu saber quem que assistiu até o final mesmo, porque eu sei que não é todo mundo que assiste. Desce aqui nos comentários e coloca um emoji de bolacha. Vocês viram que eu gosto muito de comer bolacha à noite. Então coloca aquele de biscoitinho que tem. Deixa aqui nos comentários, se você quiser comentar alguma coisa do vídeo também, você põe um emoji e escreve qualquer coisa, ou põe no final, só pra gente ter esse código secreto só das pessoas que assistiram até o final mesmo, porque é por você que eu faço os vídeos aqui no canal e posso voltar a fazer outros vlogs também, deixa aqui nos comentários se você quiser que eu faça. Espero que vocês tenham gostado, me fala aí das minisséries que vocês costumam assistir por aí também e deixa ideias dos próximos vlogs que eu posso fazer. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, até a próxima. Valeu! E é isso aí, galera. Terminamos. Alguns desafios da vida, infelizmente, a gente não consegue cumprir. Eu dei o meu melhor, mas vocês viram aí que são vários imprevistos que acontecem no meu dia a dia. Muita coisa realmente acontece. Esse vlog foi muito bom porque retratou exatamente o que eu passo no meu dia a dia, na minha rotina. É assim que as coisas funcionam comigo. É por isso que vocês falam, Lucas, você já assistiu tal série? Não, e não vou assistir tão cedo, porque é muito complicado para assistir as que eu tenho. Imagina tantas outras que vocês me recomendam, que eu vejo que eu sei que são boas, eu confio em vocês,
mas me falta tempo. Só que, assim como nesse vlog, eu sempre tento dar o meu melhor por vocês, então eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se vocês querem mais vídeos desse tipo de vlog, me deixa aqui nos comentários mais ideias. O que eu posso fazer? Assistindo anime, ou assistindo séries de terror, assistindo dorama, assistindo tudo só Grey's Anatomy, tudo de uma série só. Deixa aqui nos comentários. Me conta também se esse formato de 5 vídeos diferentes do vlog, de 10 dias, ficou legal, ou se vocês preferem que eu diminua os dias, tipo 5 dias ou 3 dias, pra ficar tudo num vídeo só. Me conta como é que seria melhor pra vocês. Deixa nos comentários, e lembrando que hoje ainda, às 18 horas, também sai vídeo novo aqui no canal, dessa vez falando um pouquinho sobre Marvel. Então encerramos por aqui esse vlog, foi muito legal, obrigado por ter me acompanhado durante esses 5 vídeos, mas que foram 10 dias aí da minha vida, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima, valeu!